dia, então, a todos e todas. Eu inicio também com os agradecimentos, né, pela oportunidade de estar aqui essa manhã com vocês, nessa mesa, né, que eu acho que que a gente compartilha, né, acho que uma série de apreensões e também de soluções, né, para algumas dessas questões. Então, eu gostaria de agradecer imensamente ao Wagner, à Mabel, né, Maria Beatriz, pelo esse convite, por estar aqui apresentando um pouco desse trabalho que a gente tem feito lá junto com o Museu Paranaense, né? Eu sou professora no Departamento de História, mas a gente tem eu fui, digamos assim, realizando uma parceria, principalmente com o Renato Carneiro, que é o diretor do Museu Paranaense, ao longo dos últimos anos. Então, eu queria explicar assim, um pouquinho para vocês hoje, né, como é que foi essa parceria, algumas questões que um recorte que eu fiz, né, para essa questão da numismática e do acervo de medalhas, também moedas e medalhas do museu, né, fazer uma breve reflexão também com relação a essa relação, né, vinda da Universidade Federal, de como que a gente tem pensado e atrelado a questão de ensino, pesquisa e extensão, né, todas elas mais ou menos em diálogo, né, que é um pouco o objetivo. Por isso que eu também pensei aqui na questão do ensino, principalmente, né? Então, assim, a minha experiência com essas, digamos, com o âmbito da extensão universitária propriamente dita, ela começou em 2010, né? Porque eu, em 2010, em setembro de 2010, eu me tornei tutora do PET História, lá da universidade. E eu fiquei durante os 3 anos iniciais, depois renovado por mais 3 anos, então eu fiquei até agosto de 2016 como tutora do programa. O PET, para quem não conhece, é o programa de ensino tutorial, e ele é um programa do MEC que tem exatamente esse objetivo, né, de promover uma interação entre a academia e a sociedade a partir dessa relação, então, portanto, de ensino, pesquisa e extensão, né, que visa principalmente facilitar o diálogo entre a comunidade em geral e a universidade, né, fazer essas pontes para, digamos assim, de alguma maneira, a universidade está mais presente fora, né, do seu cotidiano. Então, o que acontece? O programa, ele, em geral, é formado por um tutor ou uma tutora, que é um professor do departamento. A gente tem aquilo que o pessoal costumava chamar de PET clássico, que ele é vinculado a um curso, mas, ao longo dos últimos anos, o PET mudou e ele pode ser interdisciplinar hoje em dia, então ele não precisa estar necessariamente vinculado a um único curso, ele pode ser vinculado a vários cursos, né? Mas, basicamente, a estrutura é um tutor, tem os bolsistas e também os não bolsistas. Então, assim, o número máximo de bolsistas que a gente pode ter por programa são 12 bolsistas e voluntária metade. Então, em geral, o máximo de pessoas, né, isso depende um pouco da antiguidade. O PET começa menor, e aí ele vai crescendo ao longo dos anos, né, e pode ter, no máximo, 12 bolsas. O nosso é bem antigo, ele é de 92, lá da universidade. Então, quando eu entrei, já tinha um histórico, né, de muita experiência de trabalhos e de parcerias já consolidado. Com o Museu Paranaense, foi uma contribuição que foi feita ali durante a minha gestão, principalmente por causa dessa minha aproximação com a arqueologia, né? Eu fui puxando ali para a questão, portanto, da cultura material para realizar alguns trabalhos com os estudantes, né? Então, como ele é um PET mais antigo, a gente tinha essa configuração máxima, que é, portanto, os 12 bolsistas com até a metade de voluntário. Então, durante todo o período da minha gestão, eu trabalhei com um grupo de 18 estudantes de graduação, né? Em geral, eles entram no primeiro ano, e depois, com as alterações, porque no início, né, nos anos 70, quando ele foi criado, ele chamava Programa Especial de Treinamento. Depois, acho que, se não me falha a memória, em 2003,
2003 ou 2004, não me lembro bem. Exatamente quando foi, que ele se juntou, acho que foi 2005, se não me engano, com um outro programa do governo federal, que era o Conexão de Saberes, e aí sim ele se transformou e ele passou a ter características interdisciplinares. Então, por exemplo, na UFPR, hoje, a gente tem um PET indígena, que é tanto para fazer pesquisa sobre comunidades indígenas, como para acolher alunos provenientes, alunos indígenas, né? E também tem comunidades do campo. Então, assim, tem uma série de PETs que vinculam essas questões, principalmente nos campi que são fora de Curitiba, né? Então, tem campos no litoral, tem campos no interior. Então, dependendo um pouquinho dessa configuração, então, ele acabou se tornando também um programa vinculado a questões de inclusão social e para evitar a evasão do estudante, né, por causa da questão da bolsa. Então, assim, diante todo esse contexto, eu comecei, então, pela primeira vez, né, eu não tinha essa experiência anterior, mas aí eu fui entendendo, portanto, essa importância de articular essa questão, né, do ensino, pesquisa e da extensão. Principalmente, uma das coisas que mais me chamou a atenção durante esse período que eu fui tutora, e eu fiz até algumas reflexões nesse sentido, de perceber, né, como eu fiquei 6 anos, então teve quase que uma turma da graduação, como ficou o pessoal quase o tempo todo, né? Então, você tem um convívio muito próximo com os estudantes e você vai percebendo o crescimento intelectual mesmo dos estudantes, os interesses. Quer dizer, é um programa bastante dinâmico nesse sentido, né? E desperta muito o interesse dos estudantes para a pesquisa, né? E aí, no final de 2013, diante disso, então, na verdade, já estava mais ou menos na metade, mais ou menos do período que eu fui tutora, que houve essa aproximação com o diretor da época, né, que o Renato ele termina a gestão dele agora no final do ano, porque eu não mencionei, mas o Museu Paranaense é o museu do Estado do Paraná, né? Então, portanto, essa parceria acabou sendo da Universidade Federal com o governo do Estado, né? E agora ele fica agora até o final do ano. Então, quando a gente começou a conversar, na verdade, a ideia inicial não tinha... era um pouco aberta, né, digamos assim. Porque, na ocasião, o Renato estava começando a organizar a criação do banco de dados para disponibilização online, que hoje já está disponível. Então, se vocês entrarem na página do Museu Paranaense, tem uma aba que é o Pérgamo, que é exatamente um banco de dados semelhante ao que a Paula apresentou, só que a diferença é que tem todo o acervo do Estado do Paraná. Então, todo que é museu do Estado do Paraná que tem acervo, você consegue dar a busca lá. Então, ele não se restringe começou pelo Museu Paranaense, mas ele está se expandindo já há algum tempo. Então, é um acervo bem interessante para a pesquisa, né? Então, como estava no começo, né, isso estava sendo colocado online, a gente começou a conversar dessa maneira. Como é que a gente poderia ajudar? Então, em termos de extensão, né, a disponibilidade desse acervo para a comunidade, né? Principalmente melhorando os dados das fichas, dos metadados, porque nem sempre a ficha do Museu Paranaense estava completa, porque o museu ele é do século XIX, ele foi fundado em 1876, então ele é uma instituição antiga, ele teve várias sedes, e agora ele está nessa última, que é maior, né, já faz alguns anos, mas ele passou por muitas mudanças, né, e ele é um museu de características do século XIX, então ele não é só histórico, ele também tem uma parte de animais, né? E tinha uma coleção, ela é menor, mas ali ainda tem essa configuração. Então, a grande questão existe uma diversidade imensa de material, né, acervos imensos. O mais organizado era o da numismática, porque é um acervo bastante antigo, né? E eu acho que está em torno de
quase 8.000 moedas que tem no acervo, né, de diferentes períodos e regiões que vocês vão ver. Ou seja, então é um acervo imenso. E a gente queria ajudar, portanto, a organizar algumas áreas, já que seria impossível trabalhar todo o acervo do museu, né? Então, aí como que foi a ideia? A gente levou um grupo de estudantes, eles olharam as reservas técnicas do museu e a gente dividiu em 3 grupos, né, que eles se interessaram. Um primeiro grupo se interessou por armas, porque o museu tem um acervo imenso de armas, inclusive o pessoal foi ao Rio de Janeiro ver como que estava se reorganizando a reserva técnica, o armazenamento, né, das armas, porque o museu também recebeu algum acervo de museus militares, né, ele congregou alguns acervos ao longo da sua história. Outro grupo ficou interessado pela parte de indumentária, porque o pessoal do design da PUC agora está indo bastante lá, porque tem uma coleção muito interessante de roupas, chapéus, uniformes do Exército também, né? Então, é bastante diversificado. E os estudantes que, portanto, tinha um grupo que já trabalhava com antiga, não só meus orientandos, mas também do Renan Frigueto, né, que se interessou, portanto, pela parte da numismática, né? Então, ficou dividido em 3 grupos, alguns que trataram as moedas, moda e história da indumentária, e, portanto, o pessoal das armas. Então, como eu também não tinha muito conhecimento, digamos assim, com relação à indumentária. Então, a gente fez uma parceria com a minha colega, que é a Maria Cláudia Bonadilda, que é a Universidade Federal de Juiz de Fora, ela está lá, e ela foi ministrar palestras e falar de conservação de acervo e uma série de questões. E com o professor Cláudio Carlan de Alfenas, ele foi nos ajudar, portanto, a fazer esse trabalho que eu vou apresentar para vocês, que é o das moedas, né? E o pessoal ficou em contato com o pessoal do Rio de Janeiro também para trabalhar essas questões das armas, né? E, com isso, a gente foi atualizando fichas, esses dados foram para o sistema, e depois teve alguns desdobramentos que eu vou falar em seguida também para vocês. Então, sobre a questão especificamente... e uma questão importante. Dentro do PET, a gente desenvolveu separado também algumas reflexões para pensar material didático. Então, como transformar, né, esse acervo e essas peças em reflexões para o ensino escolar. Também foi algo que alguns dos estudantes se interessaram em fazer, né? Então, assim, essa aqui é uma foto da atual sede do Museu Paranaense, né? E aí, a partir, portanto, desse interesse mais específico de 3 estudantes, que foi o Alexandre Kozer, que ele é meu orientando atualmente, está fazendo doutorado, a Karen Barbosa Joaquim, que se formou e, atualmente, ela está em um outro projeto trabalhando lá com a gente, e o William Funk, que trabalha com idade média, né? Que está no mestrado. Então, quer dizer, os estudantes também, a maioria deles já foram para a pós-graduação e continuaram os seus trabalhos, né? Então, foram esses 3 alunos. As oficinas foram feitas aí pensando essa característica de extensão. Então, o Departamento de História financiou a vinda do professor Cláudio Carlan. Ele fez uma série de oficinas que foram abertas à comunidade. Então, muita gente da numismata, né, colecionadores e estudantes, eles foram a essa série de palestras que foram feitas durante alguns dias, e ele foi lá também para conhecer essa coleção. Então, assim, essa coleção que a gente... essa aqui é para vocês terem uma ideia do acervo, né, geral, onde ficam essas peças, né? E aqui o que eu comentei com vocês do site, né, que um pouquinho mais para baixo na página vocês encontram o link para o Pérgamo atualmente, né? Então, o que a gente fez nesse trabalho? Depois que a gente conheceu a coleção de moedas, a gente começou o processo de... Elas já estavam mais ou menos catalogadas, né? Mas elas não tinham sido efetivamente estudadas. Então, o grande problema é que, efetivamente, a gente nem sabe como essas moedas romanas foram parar no Museu Paranaense, né? Deu um trabalhão, assim, tipo, a gente olhava nos livros tombos, chegaram 10 moedas. Mas esse o tipo de informação. Então, a gente não sabia quais eram essas moedas, a gente não sabia de onde
onde elas vieram, quem foram os doadores, não tinha informação nenhuma. Então, uma parte do trabalho dos estudantes foi pesquisar nos jornais se havia notícias, porque nos jornais, às vezes, aparecia, né, que foram doadas peças para o museu e tal. Então, eles fizeram todo esse levantamento, né? E essas oficinas foram bastante interessantes, que foi a porta de entrada para a gente começar um processo que foi bem importante nos últimos anos para o museu, de reaproximação com o público. Então, as pessoas começaram a frequentar o museu e a gente começou a abrir o museu para uma série de palestras, para além das exposições também. Então, isso foi bastante interessante, né? O que nós fizemos? Então, portanto, a gente tinha essa coleção. Aí os meninos encontraram várias lendas nos jornais que elas teriam vindo de doados por um português que achou essas moedas depois de uma tempestade, que caiu uma árvore. Então, tem toda uma história. Isso está nos jornais. Eles compilaram as notícias, né, de jornais de época que eles pesquisaram e a gente colocou aqui. E o museu sempre tratou, são ao todo 29 moedas, o museu sempre tratou isso como coleção de moedas romanas. Então, a gente optou por deixar assim no catálogo, porque é como estava no museu, mas nas pesquisas a gente notou que algumas são de períodos posteriores. Então, isso está tudo separado no catálogo. Então, tem algumas moedas que são já de período medieval. Então, tem moedas do período republicano, tem moedas do período imperial, né? Então, tem de vários momentos, né, digamos assim, mas a gente acabou tratando como moedas romanas, porque é como está digamos, no livro tombo, muitas vezes, e isso tudo está explicado aqui no catálogo, né? Então, se vocês entrarem no site do museu, a gente... aqui, ó, vocês podem ver, Museu Paranaense, acervo ali online, é onde vocês clicam para entrar no Pérgamo, que é o sistema do Estado de museus, né, para localizar as fichas. E, naquele específico, moedas romanas, que vocês veem ali sob a indústria paranaense, você clicando ali, abre essa outra página que tem uma reportagem que saiu na TV UFPR, que está ali direto do YouTube, falando de todo o projeto, com entrevistas da gente, como é que a gente concebeu o projeto, como é que foi feito. E existe um tour virtual que vocês podem fazer. Então, se vocês quiserem conhecer o acervo dessas moedas em específicas, ela é acessível online. As demais vocês encontram lá no Pérgamo, né? Essas específicas estão separadas por causa do próprio projeto, né? E aí, o que foi feito? Foi feito uma estante nova para receber essas moedas. Desculpem. Para receber essas moedas, deixa eu só mostrar aqui antes um pouquinho, que ficou assim, né, na parte da numismática. Só que, como a gente tinha dificuldade de expor as moedas, porque muitas eram pequenininhas, e a dificuldade de ver, surgiu, portanto, a ideia de colocar essa tela, né, do touchscreen do lado, né, que foi essa outra parte, que daí foi o pessoal mais técnico, contratado pelo museu, que realizou, que vocês conseguem acessar online, pelo computador, e lá presencialmente, ou mesmo do celular, né, que foi, digamos, o piloto que está sendo agora usado com tecnologias de Libras em alguns contextos. Então, o museu está mexendo também com essa parte tecnológica de inclusão digital, né, digamos assim. Então, esse das moedas, a gente fez o piloto exatamente para colocar alguns dados das moedas. Então, naquela tela, você encontra as 29 moedas, e, estando lá presencialmente, você pode clicar, né, em touchscreen, que vem algumas informações. No catálogo, as informações são mais completas, né? Mas aqui tem as informações básicas das moedas, né? Eu coloquei essa imagem aqui, mas daí, como nós temos internet, eu vou mostrar aqui para vocês, porque dá para ver como que funciona. Por exemplo, você pega
essa primeira moeda, tem as informações em português e em inglês, né? Você pode alterar as línguas, e aqui, 360, vocês clicam e entra esse processo que a moeda gira. Então, as pessoas podem ver as duas faces, que era a grande dificuldade que a gente tinha ali na exposição. Então, você vê virtualmente, digamos, e isso estão para todas as moedas, né? E, de fato, isso daí fez bastante sucesso na ocasião, porque foi a primeira, digamos, mudança do mundo digital, digamos, que o museu colocou. Hoje em dia já tem mais coisas no circuito, né? Com outros projetos que foram surgindo lá e outras ideias que foram sendo realizadas, né? Isso aqui é do dia da inauguração, né? Que o colega nosso estava lá posando com o catálogo, o Fábio. O Fábio Parente foi lá, foi no dia da inauguração, e aí a gente colocou a foto dele para mostrar, né? Para ilustrar. E aí, para não tomar muito o tempo, né, o que eu gostaria de dizer para vocês, por fim, é que, assim, destacar alguns pontos, pensando aquilo no início, né, antes de falar desses desdobramentos, que eu acho que são bastante importantes nessa relação de extensão e de pesquisa e de ensino. Porque, assim, o museu, ele, na ocasião, quando o Renato e nós começamos a conversar, tinha uma série de dificuldades. Então, com os estudantes, eles ajudaram, né, toda essa parte de pesquisa, de qualificação do acervo, que eram dados que efetivamente não tinham desse trabalho. Com a experiência do Carlan, a gente também conseguiu desenvolver toda a parte metodológica de maneira mais aprofundada, né? Começou também um processo de qualificação do próprio pessoal trabalhando no museu. E a gente notou que esse trabalho coletivo, que era organizado dessa maneira, mudou um pouco a dinâmica, e as pessoas do próprio museu começaram a se interessar e a despertar para essa sensibilidade de também poder mudar coisas dentro do circuito expositivo do museu. Começou também a vir mais gente se interessar, pessoas da comunidade a questionar. Então, começou a ter uma busca maior, né, de acesso. Então, isso mudou bastante a própria dinâmica, e a gente ficou bastante empolgados, assim, nesse sentido, né? Porque o retorno foi muito interessante, né? Então, a gente começou a fazer uma série de reflexões de como que a gente vai inserir o passado no presente, né? Os significados disso, que tipo de herança que a gente tem desse mundo romano, ou se a gente vai pensar isso do ponto de vista da diferença, né, o que também poderia se tratar de diferente. Então, você abre novos espaços de pesquisa, as pessoas não conheciam o catálogo, a gente fez uma ampla... nós não temos muitos exemplares, inclusive eles já estão até meio esgotados, mas a gente mandou para várias instituições, e nós procuramos fazer isso, e agora eles estão vendo, né, de disponibilizar online, porque no final do site do museu tem vários desses catálogos e livros que foram produzidos durante a gestão do Renato Carneiro, que é download gratuito. Então, se vocês entrarem na página do museu, tem bastante coisa lá de livro, de pesquisa sobre o acervo do museu, que é um download gratuito dessas coleções que foram montadas, né, de publicação. Então, aí, organizar esse catálogo online nos passou esse catálogo e todo esse trabalho nos passou exatamente essa questão de que a construção da memória e a alteração da própria dinâmica do museu, para ele sendo coletivo, você democratiza o acesso, e daí o mais importante, as pessoas passaram a voltar. Porque o grande público era turistas, eventualmente, porque ele fica no Largo da Ordem, mas era um público mais reduzido, e escolas. Mas daí começou a aparecer gente de diferentes áreas. O que resultou nesses 2 desdobramentos, que eu queria falar rapidamente com vocês, que daí eu, em 2016, deixei, portanto, de ser tutora do PET,
Mas aí já estava empolgada, me juntei com uma outra colega, que é a Priscila Vieira, né? Ela trabalha muito com gênero, questões das mulheres e tal, e a gente viu que tinha um acervo imenso de coisas sobre o mundo das mulheres, e não tinha mulheres quase no circuito do Museu Paranaense. Então, a gente propôs fazer alterações no circuito do museu. Aí nós fizemos uma exposição temporária, aí a gente aumentou muito a quantidade de eventos, não só de oficinas com professores falando de temas variados sobre questões relacionadas à cultura material, à museologia, à presença das mulheres em indumentárias, mas também a gente convidou membros da comunidade. E aí veio o movimento negro, várias mulheres, né, também de diferentes origens sociais, as doadoras do museu, mulheres da elite mais de elite paranaense, que doaram muitas peças para o museu. Então, a gente tentou mapear, e eu vi tudo que essas mulheres tinham a dizer, de críticas da exposição, como é que o público vinha, e a gente fez depois uma exposição que era para ficar de março até metade do ano, mas teve um público bastante importante, daí ela ficou prorrogada até novembro, agora, quando passou a fazer parte, portanto, da mudança do circuito mesmo do museu, né? Ela era temporária, e aí algumas partes delas vão ser incorporadas ao circuito permanente, né? Então, a gente fez esse trabalho. E a outra coisa, e nós fizemos um catálogo também, que a gente foi se especializando em fazer catálogos e organizar e divulgar esse material. E isso foi coletivo. E individual da minha parte, mexendo lá, né, começaram a aparecer coisas. E eu comecei a me interessar pela recepção, e eu vou encerrar com isso. É que nem todo mundo sabe, mas eu acabei de publicar esse livrinho, saiu agora, ele está como e-book também, logo, logo deve estar na página do museu, que, na verdade, é uma espécie de um catálogo, mas com uma primeira parte mais teórico-metodológica para estudar a recepção. Porque eu acho que nem todo mundo sabe, mas na virada do 19 para o 20 havia um grupo muito forte de poetas simbolistas ali, né, em torno do grupo de Cruz e Souza, que era de Santa Catarina, mas principalmente no final do século XIX, até ali 1920, mais ou menos, porque o Dario Veloso morre nos anos 30, mas havia uma presença muito intensa de poetas simbolistas na região, e esse grupo, liderado pelo Dario Veloso e o Emiliano Perneta, eles eventualmente quiseram viver como gregos, né? E, de fato, eles criaram várias associações, eles liam poemas gregos, eles faziam espécies de competições esportivas. Eles eram anticlericais, isso é interessante, né? Tem uma querela muito grande com a Igreja Católica no final do 19, eles são anticlericais, e eles vão se apoiar na cultura grega para criar o seu ideal de democracia, literatura e arte. E o Dario Veloso, em 1911, tem um evento muito importante em Curitiba, que é a coroação de Emiliano Perneta, príncipe dos poetas paranaenses. Então, no passeio público, eles construíram um templo de madeira, da qual Emiliano Perneta chegou de barco, porque tinha um rio que passava ali, ele chega de barco e recebe uma coroa de louro das musas gregas. E essa coroa eu encontrei lá no acervo do Museu Paranaense. Ela existe ainda, a coroa de louro está lá, numa caixa super bonita e tal, machetada de madeira, super chique. Ela está lá. Por fim, em 1918, está fazendo 100 anos agora, fez em setembro 100 anos, Dario Veloso fundou o Instituto Neopitagórico. Então, o Instituto Neopitagórico de Curitiba ele funciona até hoje, né? E Dario Veloso, enquanto ele era vivo, fazia moedas. Então, existe um acervo enorme de moedas de recepção. Então, nós temos moedas como essas, né, e medalhas, né, são moedas e medalhas que não foram estudadas, portanto. Então, eu fiz o catálogo assim, tudo que exemplos, né, como é um acervo muito grande, eu fiz amostras do que é possível estudar de recepção dos gregos a partir do acervo do Museu Paranaense, que é esse catálogo, né? E uma parte delas eu coloquei
coloquei a parte de numismática, né, que nós temos lá. Então, são essas moedas e algumas medalhas também, tudo com elementos, né, do contexto grego, digamos assim, mas traduzido em homenagens vindas do Instituto Neoptagórico, né? Então, assim, é um acervo muito interessante, tem que levantar os dados. Então, assim, está bem inicial nesse catálogo que eu fiz no sentido de... não é uma linguagem... Embora eu faça uma série de discussões, não é uma linguagem muito acadêmica, eu fiz mais no critério de divulgação a pedido mesmo da direção do Museu Paranaense, né? Porque é um tema muito interessante. E isso era uma coisa meio paralela que eu estava fazendo, mas está virando meu objeto de pesquisa, porque eu acho que é um material muito bacana para deixar aí de lado sem estudar, né? Mas, assim, como tem muita coisa, então, obviamente, vocês podem e devem me ajudar também a poder entender esse universo um pouco mais, porque eu acho bastante curioso pessoas viverem, né, terem essa... Inclusive, eles faziam roupas, né? Então, tem fotos deles vestidos de gregos, as mulheres de musas gregas. E o interessante é que, como o Dario Veloso ele tinha uma certo diálogo, embora ele não fosse, mas ele tinha um diálogo com os anarquistas, ele propõe uma escola mais igualitária, então as mulheres podiam ler e escrever também. Então, tinha uma presença feminina nesses espaços, o que é um pouco raro para a virada do 19 para o 20, né? Dentro desse contexto. Então, as mulheres participavam também dessas festas, né? Então, acho que é isso. Eu gostaria... Isso aqui é a nossa equipe há uns anos atrás, né? Mas eu gostaria, portanto, de concluir dizendo que organizar esse catálogo, então, para além, né, de ter dado esses frutos de outras experiências coletivas e também esse meu interesse pessoal, né? Eu acho que organizar esse catálogo aqui ele foi interessante para pensar que foi o que a gente passou, né, a usar nessas experiências posteriores. Como que pessoas de diferentes lugares e diferentes conhecimentos nos fazem pensar sobre processos de construção de memória e como que isso pode ser, portanto, mais coletivo e com uma maior participação do público, né? Então, assim, o catálogo não para a gente, né, essa experiência do catálogo não é uma simples descrição de acervo, mas a gente gostaria que ele fosse pensado também como um instrumento que aproximasse as pessoas do Museu Paranaense e que instigasse a pensar sobre as coleções do próprio museu, a própria instituição, sobre os povos do passado e como os artefatos eles podem nos surpreender nos seus múltiplos significados. Então, assim, esses projetos e esses catálogos eles têm um pouco essa perspectiva, né, de que seja, no fim e ao cabo, um convite à pesquisa e ao ensino da multiplicidade do passado. Afinal, um trabalho de pesquisa ele só vai fazer sentido quando ele é público e as pessoas passam a discuti-lo, né? Então, muito obrigada pela atenção.